tava tentando entender por que eu tô fazendo uma graduação de dança. Gente, eu poderia ter feito outras coisas, sabe? Mas por que dança, né? Isso é uma questão que eu fico pensativa, porque eu não sei a resposta. Ou talvez eu sei, tô dando uma de sonsa comigo mesma, né? Porque eu sempre entendi não, mas eu sempre tive um feeling, um sentimento de que a arte, a arte como um todo, tá, gente? Desde a música, da dança, da escrita, da oratória, da matemática, da pintura, da escultura, de você plantar. Agricultores, pra mim, são artistas, pra você ter uma noção. Porque aquilo, sim, é trabalhar com o tempo e com as diversidades, assim. Gente, trabalhar com o tempo não é fácil. Se ele fala, hoje não teremos chuvas, claro que não é assim, é muito mais complexo, né? O que acontece em outros países vão afetar a gente aqui, com nuvens, etc., aquecimento global, muitas nuances, óbvio, mas é super interessante aquilo, né? O que eu faço aqui realmente às vezes não atinge a pessoa que está do meu lado direito ou esquerdo, mas pode atingir uma pessoa que está do outro lado do mundo. Olha que loucura, né? Olha que loucura. Mas entendendo sobre arte, dentro do meu intrínseco ali, eu sempre pensar que essa forma de se expressar é muito bela, porque eu sempre gostei da Calypso, sempre gostei de Calypso, eu sempre gostei do RBD. Ai, gente, a adolescência é uma coisa incrível, né? Vivida de uma maneira tranquila é incrível, né? E também de forma louca é incrível. É que eu só tenho história pra contar porque eu fui muito maluca nessas idades. Mas se eu pudesse... Não, eu teria vivido a mesma coisa. Sai fora. Foi super sensacional. Quando eu comecei a pagar boleto que ficou chato. Quando eu comecei a pagar boleto ficou chato. Quando eu comecei a entender que eu precisava seguir o caminho... Não seguir um caminho, mas que eu precisava dançar a dança que já estava ali vigente. Talvez eu mudaria alguns passos, colocaria um broche na roupa, mudaria um corte de cabelo, mas não um sistema. Isso foi frustrante, mas hoje já não me frustra mais, porque eu não vou carregar problema dos outros. Fizeram isso daqui, não quero saber. Eu quero fazer meu arroz com feijão, meu ovinho, minha linguicinha, pá, tomando meu refri white e dando tchau. Temporário isso daqui, temporário. Quero 30, quero 40, 50, 60 e se tiver lúcida pro restante, 80, 90. Mas de resto, eu não quero esses problemas. Temos que discuti-los sim, como sociedade. A gente tá vendo aí Trump dando a louca. Não tem... Ai, gente. Claro que nosso país ele não é perfeito, mas ficar abrindo as pernas pros outros países. Agora a gente vai estar no momento bélico na nossa cara, roubando um lago e roubando tudo que a gente tem. Então não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não dá pra ficar abrindo a perna pra ninguém desse jeito, não. Hashtag Lulete. Mas tem que melhorar também no Lulete. Aqui, pelo menos eu não tenho político de chaveiro, não. No final do dia, quem tem que trabalhar pra eles, quem tem que trabalhar pra nós são eles. A gente colocou eles lá e etc. Mas ninguém é santo, ninguém é santo. Porque eu também não sei se eu tivesse um grande poder desse, o que eu faria. Porque a gente fala dos outros, né? Puta, mano, a gente gosta de falar do outro. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Você na tua vida não consegue fazer porra nenhuma. Você acha que lá você ia conseguir? Não ia, filho, não ia. Não ia. Voltando que a gente tava falando de cultura. Não de cultura, é de arte. Cultura é arte, né? Cultura tem que ser o arroz e feijão também do brasileiro. Porque cultura é onde a gente se identifica, né? E eu fico muito com essa coisa na minha cabeça. Nossa, mas por que? Na verdade eu sei, eu quero trabalhar com arte. E a licenciatura vem justamente porque eu quero ensinar. Eu quero algumas técnicas também que a licenciatura ela traz pra eu conseguir. Porque assim, eu acredito na juventude, né? Depois que você passa dos 30, eu meio que tô tacando foda-se pra você. Não que você não possa mudar, que você possa melhorar e se tornar um ser humano ainda melhor.
Mas eu, tá, como não gosto, né? Não seria um público que eu trabalharia, assim, presencialmente, fortemente, aquelas coisas. Não com arte, mas talvez com marketing trabalharia com esse público nessa faixa etária. Né? Porque daí já é um outro segmento, é uma outra coisa. Mas trabalhar com essa juventude que vai mover esse planeta para não sei aonde, e que se tornar conscientes do que são, tornar consciência de onde estão, tomar consciência do que querem fazer, do que desejam melhorar, é incrível. E fazer parte disso é muito incrível, mas é um puta desafio. Eu acho que eu sempre tive isso muito claro dentro de mim. Mas eu não queria fazer matemática ensinar matemática. Não, então eu sempre trouxe a arte. Então desde pequeno sempre gostei de dançar. Apesar que não dançava muito, porque o gordo, coitado, ele é sempre reprimido, né? E etc, etc, etc. Também me reprimia com relação a isso. Da aparência, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela não resolveu nada. Tô entendendo isso agora. Então, take a break. Let's go. Tô aprendendo outros idiomas, tá? Então por isso que eu vou trazendo. Só não vou me aventurar no japonês porque, ai, vergonha. Que é diferente. Toda a sua arquitetura da boca, ela muda. A língua, né, etc. Mas voltando. Então é muito isso. Eu acho que no meu subconsciente ele já tá claro. Você precisa de técnicas para conversar com essa galera. E você vai usar a arte da dança que tá atrelado com a música, que tá atrelado com o espetáculo, que tá atrelado em falar alguma coisa, em se expressar em alguma coisa, né? Por exemplo, a gente já tem estudos principalmente na Índia, né? Que você fazer movimentos do quadril, é que você tá trabalhando traumas, não sei o que. Claro que eu tô começando esses estudos agora, porque eles são muito novos, é um ambiente muito novo. Então eu tô indo aos poucos até pra não me assustar e pra não ficar com medo de correr. Porque no final do dia é isso. É diferente de eu falar de publicidade, é diferente de eu falar de marketing estratégico, é diferente de eu falar de administração, de RH, a própria parte de estratégia dentro da administração, de empresas, aquela coisa. É diferente. Isso é um âmbito, é um lugar novo, cara, que eu tô explorando. E eu tô, ao mesmo tempo, muito assim com medo, mas eu tô muito feliz que tenha acontecido. Porque foi dado pra mim. O planejamento do degelo, por exemplo, que é o que eu tô compartilhando aqui, ele tem um momento para começar e um momento para acabar, né? Então vai ter esse fim. E dentro desse processo, eu já tinha planejado, por exemplo, porque a degelo ela tá toda escrita, né? Toda escrita. Mas vai existindo coisas que vão acontecendo para que tudo mude, né? Para que tudo evolua e fazer esse compartilhamento com vocês, etc. E a dança ela já estava dentro dessas estratégias, por exemplo, para usar, né? Justamente que é a exploração não, mas o explorar de uma forma, a exploração desse movimento, porque eu sempre fiz boxe, então é tudo muito fechado, é muito guarda para cima. Trabalhar outras coisas, né? Esse movimento, essa abertura, esse entendimento, né? Apesar que eu gosto do hip hop. Is a man on the floor. Sorry. E é aquilo, eu tô me respondendo, né? Porque no final, dentro lá do coraçãozinho, dentro do coração, não, aquele bombeia sangue, mas dentro lá do meu cérebro, lá nas minhas pastas antigas, eu já sabia que eu poderia fazer isso da minha vida, que da vida não, mas poderia entrar nessa temporada, né? Que eu poderia explorar esse ambiente, né? E é o que eu tô fazendo agora. E é uma coisa muito louca quando a gente fala de além do que eu consigo enxergar. Porque eu sei que às vezes eu tenho um pouco de uma... É aquilo, se eu mexer com o espiritual eu posso ver coisas, mas eu não vou ver o anjo, eu vou ver o obsessor, então eu tô fora. Tô fora. Porque eu tô aqui. Eu tenho, ó, não vou. Mas eu fico falando, que coisa massa, né? Porque foi dado. Aonde eu pensei que isso ia acontecer, né? Foi ali vendo uma notícia, me escalou pra cá, me escalou pra cá e hoje eu tô aqui.
É engraçado porque até 6 meses atrás, até o começo do ano, eu tava muito lost. What? Eu tava muito perdida, assim, né? Puta, o que eu vou fazer? Vou continuar? Não vou continuar? Vou investir financeiramente, né? Eu ainda tenho um pouco de reserva. Vou fazer isso, investir pelo menos ali num tripé, em alguma coisa, pra fazer isso acontecer, pra fazer essa coisa acontecer pra mim. Vou, eu não vou, vou, eu não vou, vou, eu não vou. Aí ele em junho, não. Janeiro, março, abril, maio. Em maio, eu falei, não, eu vou fazer algo pra mim. Vou tentar esse algo pra mim. Aquilo que eu falo e repito. Eu tenho uma mãe maravilhosa que permite que eu faça isso, né? E que me acolhe nesse lugar. E eu falei, vou fazer. E tô aqui fazendo, tô produzindo, né? Tô fazendo, tô produzindo. Tem produtos da DG, tem produtos da Bridge, tem conteúdo nesses dois lugares. Agora tem a universidade, que é um conhecimento novo, que eu tô abraçando esse conhecimento novo, porque lá no finzinho era ele que eu queria. Tava conversando até na terapia, ela falou assim, exatamente. Ela falou assim, isso tudo aconteceu porque no final era pra eu estar onde eu tô. O que é meio difícil de eu engolir, né? Porque eu falei, porra, tive que passar por tudo isso pra estar aqui. Talvez seja. É a minha caminhada. Não tem como se comparar com outras pessoas que fizeram de outra forma. É a minha. Talvez tudo teve que passar da forma que passou pra que acontecesse agora. E pra que eu conquistasse isso agora. E é muito natural o medo. Ela falou assim, é muito natural o medo, mas o medo não pode perder. E ela sempre enfatiza comigo. Pensamento negativo mais ação positiva, positivo. Ação negativa e pensamento positivo não tem ação. Então eu sempre foco na ação. Por mais que eu tenha pensamentos negativos sobre fazer a licenciatura, aquelas coisas, eu falo, putz, isso vai agregar muito no meu trabalho. Isso vai agregar muito nesse conhecimento da juventude, de forma muito mais aprofundada para eu conseguir fazer isso. Trabalhar sobre os movimentos. E por que não mudar tudo no futuro? Não sei. E por que não? Ou não mudar tudo no futuro, ser mais uma coisa, né? Porque sou muito complexa, os seres humanos são muito complexos. Vai existir coisas que a gente vai ser especialista, mas vai existir outros subtemas, né? Uma pessoa ser uma coisa só pro resto da vida é muito triste. Eu não conseguiria ser isso. Eu vejo principalmente na minha vida acadêmica. Administração, publicidade, dança. Nos meus estudos paralelos, inglês, japonês. Também eu acredito que seja uma coisa que já estava aqui em volta. Aqui dentro da minha cidade, a gente tem uma ocupação de pessoas japonesas muito grande dentro da nossa cidade. Então a nossa cultura, ela dá uma abraçada ali com a paraguaia, com a japonesa. Né? Então a gente acaba vivendo coisas, por exemplo, falando coisas que são dessas culturas que foram abraçadas por nós, estão aqui com a gente até hoje, né, ajudando na economia e etc. Então, eu sempre vi, e eu sempre estive perto, então, aquela coisa, né? A gente acaba absorvendo as coisas dos lugares da gente, que a gente tá, né? De onde a gente nasceu, de onde a gente viveu. E é aquilo. E também eu estudo neurociência desde 2018, desde 2017 eu gosto de estudar comportamento, né? Porque é um dos meus traços ruins que eu adquiri, né, da minha vida foi acabar manipulando as coisas. Então eu manipulo muito bem o que eu quero, o que eu não quero. Mas era por justamente uma necessidade de sobrevivência naquele lugar que eu tava. E que se eu não soubesse muito bem aonde colocar a minha dama, talvez quem ia não de arrasta, mas quem seria fora do jogo seria eu. E conquistar de novo aquilo seria muito difícil. Então, não tive segurança, precisava de segurança. E como que eu faço segurança? Trabalhando as damas das quais eu consigo trabalhar. Talvez isso pro mercado foi muito bom. E eu vejo que no mercado isso é muito bom. Mas pra vida pessoal não é bom. Não é bom você ter toda essa carga. Não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. As coisas têm que fluírem. O que pra mim é muito difícil, mas eu estou trabalhando.
So give me a motherfucker time. E aquilo, pra entender melhor sobre a dança, assim, só conversando com vocês aqui mesmo. Que às vezes a gente vai ter desejos tão guardados que uma hora eles vão florescer. De uma hora ou outra vai florescer. Eu não acredito que todo mundo vai trabalhar com digital, essas coisas. Porque senão a gente vai ter mais médico, a gente vai ter mais advogado, todo mundo vai querer ser empresário. Eu não acredito nisso, eu acredito que existem pessoas que elas só estão afim de. Que elas só estão afim de te ajudar a esse bem maior que essa empresa pode oferecer, né? Mas daí do que é justo, do que é ético é meio difícil, né? Porque a gente teve aqueles exemplos daquela personal trainer que depois de 20 anos foi mandada embora. Tanta gente que a gente vê isso acontecendo, né? Mas eu acredito que ele seja outras questões. Vixe, acredito, não sei nem história, vou me calar aqui agora. Mas é isso. A vontade da dança ela sempre esteve, e a universidade ela vai me dar ferramentas que eu vou conseguir não somente utilizar na dança, mas em outras áreas da minha vida. Mas a dança ela vai trazer a leveza, né? A leveza da qual eu preciso, às vezes até a cor da qual eu preciso. Neste momento agora, né, de melhorar pra mim mesma. Que não é pro outro, é pra mim. Porque no final quem vai pro caixão sou eu sozinha. Do mesmo jeito que vim sozinha, eu vou sozinha. Então eu tenho que estar bem comigo nesse corpo temporário, nesse território temporário, eu tenho que estar bem comigo. Porque não dá pra carregar o outro, não dá pra saber do outro. O outro tem que também querer mudar. E se não quer, tchau e benção, o que eu posso fazer? Sabe? Não dá. E isso foi tão bom, essa clarificação que dentro da terapia me trouxe, que não dá pra carregar todo mundo, cara. Não dá pra fazer pra todo mundo. Puta, tanto tempo que eu coloquei lá, não somente eu, mas de tudo o que aconteceu. A Mariana, que sempre quis dançar, que sempre quis explorar, que sempre gostou de ensinar, que tava lá, ó. Às vezes ela tava dando chute, coitada, não tinha nem mais voz. E hoje ela veio, né? Talvez antes ela não viria porque eu tava em outro momento da minha vida. Aí por isso que eu fico meio assim, né? Com essas coisas de religião, essas coisas do invisível, né? Porque é muito maluco isso. Mas eu não me atrevo. Não me atrevo porque é um lugar que eu não tô afim de ir. Agora, por agora, mas eu vou ter que ir. Porque é outro lugar também que eu quero explorar, né? Mas não agora, um passo de cada vez. Senão, que a gente vai continuar com a procrastinação. Procrastinação é um monte de tarefa pra fazer, não dorme bem, se sente culpado e é isso, vira aquela bola de neve. Então, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Qual que eu passo agora? É a dança. É o que a Mariana sempre quis fazer e vai fazer agora. Vai ter 4 anos pra explorar isso. E se dentro desse período eu também não gostar, eu posso dar tchau, eu posso dar não também, eu posso cancelar, eu não preciso fazer. Né? Eu tô tendo essa consciência, tá tudo mais calmo sobre isso. Então, na pesquisa que eu fiz, eu vou trazer algumas coisinhas que eu vou dividir com vocês. A medicina tradicional e até algumas vertentes da psicologia ainda priorizam abordagens cognitivas e verbais, como se só falar resolvesse o que o corpo e o inconsciente guardam, mas a arte toca onde a linguagem racional não alcança. O corpo lembra o que a mente esqueceu, e a arte traduz o que o corpo não sabe dizer. Eu falo muito sobre isso, da arte ser uma grande ferramenta, assim, né? A arte é uma grande ferramenta pra gente saber quem somos dentro desse universo tão vasto, né? Pra eu entender quem eu sou dentro desse lugar, da forma de melhoramento, etc, né? E o que a neurociência diz? Vocês sabem que eu adoro a neurociência. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Não é o que eu falo, é o que eu faço. Ela traz, na neurociência, ele traz 2 tópicos bem legaisinhos que dá pra falar. Eu tô todo esparramado na cadeira. A arte ativa o cérebro inteiro, não apenas uma parte. Estudos mostram que a experiência artística, como criar, dançar, cantar, interpretar,
integram áreas emocionais, motoras, sensoriais e cognitivas, todas ao mesmo tempo. Isso é essencial na recuperação de traumas que costumam desconectar essas regiões. Talvez é só meu consciente falando assim, vamos conectar tudo de novo. E como isso vai ser um processo, vamos por aqui. No final do dia, é só meu cérebro tentando não colapsar de novo. Porque a gente já sabe que isso não é uma coisa legal. Vamos lá. Aí eu trouxe alguns exemplos, né? A música, ela ativa o sistema límbico, que são das emoções, áreas motoras e até o córtex pré-frontal, né? Que é a reorganização e a tomada de decisões. Dança e movimento ativam o cérebro, o sistema vestibular, que é o equilíbrio, e promove a regulação autômica. E a gente tem pintura, desenho, escrita. A segunda que ela traz também são as memórias traumáticas, não são verbais, mas são sintomas e sensoriais. Quem explica isso lindamente é a psiquiatra Bessel van der Kolk, no livro O Corpo, Guerra, as Marcas. Mentira. Olha, o corpo guarda as marcas. Ele diz: falar sobre trauma não é suficiente. Precisamos envolver o corpo em experiências que sintam segurança, expressão e escolha. A arte faz exatamente isso. Cria um espaço seguro para expressões emocionais simbólicas, onde não há certo e errado, apenas presença e liberdade. E é isso. No final do dia, eu quero só regular o meu corpo de uma outra maneira. Eu sempre dancei do meu jeitinho, sabe? Isso deve ser primitivo. O movimento, né, como uma regulação emocional. Ai, já vou querer estudar sobre isso. Olha que legal. Olha que maneiro. E é isso, né? Na semana que vem é terapia e é o começo das aulas. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai me estressar ou não. Qual que vai ser meu novo medicamento. Ai, gente, tem muita coisa pra ver. Eu só quero meu guaraná, meu suco de